Olá pessoal, início do mês de fevereiro e como fazemos todos os meses, aqui estamos com o vídeo mensal do mês de fevereiro, lógico, né? Onde vamos explorar aspectos geopolíticos, a evolução dos indicadores, dos principais indicadores ao longo do último mês, o que esperamos para frente e também, em função de tudo isso, como deve ser o nosso posicionamento mais adequado para poder capturar ganhos e oportunidades e evitar também ameaças ao longo dos próximos meses. Vamos lá, pessoal! E vamos começar falando de geopolítica. Bom, Trump começa marcando posição nos Estados Unidos e no mundo. A geopolítica que discutimos mensalmente toma agora uma nova perspectiva. Passamos de um enfoque regional, de encarar diferentes conflitos de forma mais ou menos isolada ou particular, para uma visão mais concentrada, tendo agora os Estados Unidos como ator principal em toda a cadeia de conflitos geopolíticos. Essa mudança se origina, em parte, pela fraca atuação americana ao longo dos últimos 4 anos sob Biden, que, para dizer o mínimo, foi um governo fraco e leniente, longe do que se espera normalmente, e a história mostra isso, da maior potência bélica, econômica e política do mundo. Desde 20 de janeiro, não foi Trump que voltou imprimindo sua marca, foi sim os Estados Unidos, como nação que reclama seu status de líder global e mais, de agente decisivo na definição dos rumos que o mundo tomará ao longo dos próximos anos e, quem sabe, por mais algum tempo, a depender da capacidade do atual governo de Trump e seu gabinete e entregar aquilo que a expectativa ou aquilo que seus eleitores depositaram como expectativa desse governo. E veja, nós estamos falando de eleitores, assim, um apoio massivo, né, ao Trump. Os republicanos atingiram um recorde de votos em todos os estratos da sociedade, seja de poder aquisitivo, de raça, de credo e etc. Né? Há muito tempo, um governo não tem tamanho nível de apoio para implementar suas políticas. Essa é a grande verdade. Adicionalmente, o governo Trump conta com maioria em ambas as casas legislativas, tanto a Câmara como o Senado, o que dá, de certa forma, caminho livre para implementar, para desenvolver as suas políticas. Mas, para além do óbvio que falei até aqui, de um governo fraco que nós tínhamos antes, nos Estados Unidos, versus um governo forte agora, há coisas muito mais sérias a considerar. Há fartas evidências de uso da máquina do Estado americano e de muitas centenas de bilhões de dólares para alimentar, isso mesmo, alimentar a maioria dos conflitos internacionais que temos vivenciado nos últimos anos. Eu já mencionei isso várias vezes em outros vídeos nos meses passados, mas agora é oficial. Há investigações em andamento quanto à atuação da CIA, do FBI, do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é um segmento do Departamento de Justiça, e mais recentemente da USAID, né, a agência dos Estados Unidos que fornece assistência humanitária para o desenvolvimento de outros países, através de repasses de fundos para organizações não governamentais, né, as ONGs, e também para governos estrangeiros. E essa atuação tem sido bastante questionada. Aliás, o novo governo teve acesso negado por essas agências para acessar e inspecionar os registros dos últimos 4 anos. Portanto, alguma coisa errada tem, não é? A USAID conta com mais de 10 mil funcionários, 2/3 deles fora dos Estados Unidos. E entre os projetos patrocinados por ela estão assistências a regiões atingidas pela fome como o Sudão, o Congo, a Somália, além também de ajudas à Ucrânia, Etiópia, Jordânia, entre outros. Essa agência, no passado, já financiou também ações junto ao Ministério da Cultura no Brasil. Há suspeitas, sendo investigadas, de que a atuação desta agência seja direcionada por vieses ideológicos em todo o mundo. Mas voltando à CIA, há acusações de influência determinante da agência em diversas ocasiões ao longo das últimas décadas, atuando independentemente e à parte do governo americano. O conflito entre Ucrânia e Rússia teria sido planejado e alimentado pela CIA. Suspeita-se que a influência da CIA também marcou presença no Oriente Médio, em países como Israel, Síria, Irã e outros, e na América Latina também em diversas ocasiões. Desde antes de sua eleição, Trump vem afirmando que, caso voltasse à Casa Branca, traria à tona verdades inconvenientes de como essa organização paralela dentro do governo financiou e atuou contra os interesses dos Estados Unidos. Ao que parece, ele está cumprindo o prometido. Não por menos, figuras como Tulsi Gabbard, escolhida por Trump como diretora da Inteligência Nacional, Kash Patel, para diretor do FBI, John Ratcliffe, para diretor da CIA, e Robert Kennedy Jr., para o Departamento de Saúde americano, entre outros nomes, tá? Esses nomes têm sido combatidos fortemente por senadores democratas nas sabatinas para a confirmação dos seus nomes, que tem, inclusive, tendo as datas de agendamento para a votação final
sido adiadas por diversas vezes. Bom, com esses nomes que eu acabei de mencionar, entre outros, Trump está mexendo num vespeiro. O Departamento de Inteligência, a CIA e o FBI, seriam as funções-chave do Estado Profundo, ou do Deep State, como eles falam lá nos Estados Unidos, né? Que, à margem do governo, atendem demandas de entidades supranacionais e interesses não relacionados com os interesses principais do Estado americano. Centenas de funcionários dessas agências, desde hoje, desde o início dessa semana, estou falando aqui na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, estão proibidos de acessar seus escritórios funcionais para não interferirem nas investigações iniciadas na última semana. E já foram alertados para não destruir qualquer documento que possa existir e que deveria ser avaliado para comprovar as suspeitas de denúncias. E o Departamento de Saúde, ao que tudo indica, estaria a serviço das Big Pharmas, que tanto ganharam durante a epidemia de 2020, tendo como agentes colaterais a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a ONU e até mesmo indivíduos, como Bill Gates, Dr. Fauci, entre outros, que também têm muito a explicar. Bom, muito do que falamos até agora refere-se a mudanças internas que estão em ebulição nos Estados Unidos. Mas vejam também como apenas 2 semanas de governo Trump, menos de 2 semanas, né, pessoal, já mudou o cenário global. Alguns exemplos aqui. No Oriente Médio, Steve Witkoff, o enviado especial de Trump para negociar um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, obteve sucesso. E isso em poucas horas, para não dizer poucos dias, 2 ou 3 dias. Coisa que Biden tentou fazer por mais de 4 anos, ou disse que tentou e jamais conseguiu. Aliás, também um outro ponto que foi bastante positivo foi que conseguiram um acordo para início da liberação paulatina dos reféns que estão sendo mantidos pelo Hamas há bastante tempo. Agora, no Panamá, outro exemplo. Marco Rubio, nomeado secretário de Estado, nesse domingo, dia 2 de fevereiro, esteve no Panamá para discutir sobre o controle do canal do Panamá. Esse canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico através dos seus 77 quilômetros de extensão, e por onde passam cerca de 40% de todas as mercadorias americanas comercializadas com o mundo, sejam através de importações ou exportações. E Rubio alertou que caso a influência da China na infraestrutura panamenha não seja imediatamente reduzida, os Estados Unidos tomará ações para restabelecer o controle do canal, em conformidade, segundo a interpretação dos americanos, com o tratado assinado em 1999, quando, na época, ocorreu a devolução do canal do Panamá para gerenciamento do próprio Panamá, né, do governo panamenho. Bom, inicialmente, o presidente panamenho não gostou muito dessa conversa, Mas 4 horas depois, passaram 4 horas depois da conversa com o Rubio para anunciar que o Panamá não renovará um entendimento assinado com a China em 2017 no âmbito da iniciativa Cinturão e Rota, conhecido como a Nova Rota da Seda, que é um plano estratégico com ramificações geopolíticas e econômicas, que é um dos pilares da política externa de Pequim na atualidade. O feriado de Ano Novo Chinês vai terminar na terça-feira e no dia 5 de fevereiro, quarta-feira, nós veremos a reação da China, esperamos ver a reação da China a este enorme impacto em um dos seus planos mais importantes para se estabelecer na liderança geopolítica global. Agora vamos ver na Venezuela. Richard Brandon, enviado do presidente Trump à Venezuela para discutir voos de deportação de imigrantes irregulares, disse nesta sexta-feira, 31 de janeiro, que estava retornando aos Estados Unidos com 6 prisioneiros americanos, depois de se reunir com o ditador Nicolás Maduro. Autoridades venezuelanas acusaram os prisioneiros de terrorismo e disseram que eles faziam parte de, entre aspas, um grupo mercenário de alto nível. Mas como assim, Maduro? Fácil assim liberou o pessoal? O que aconteceu? Será que os Estados Unidos fez alguma ameaça à Venezuela nessa visita? Olha, eu não tenho certeza disso. Mas não vamos esquecer que Hugo Carvajal, o El Porro, braço direito de Chávez, deve ter muito a dizer antes de ser julgado. Isso será brevemente. Entre a pena de morte e a prisão perpétua, ele estaria disposto a apresentar provas de influência e financiamento ilegal venezuelano em eleições de diversos países vizinhos que podem comprometer muita gente, talvez, inclusive o Brasil. Aliás, após a fraude eleitoral que levou Maduro à reeleição, não reconhecida pela maioria das democracias mundiais, das quais, infelizmente, o Brasil não tomou parte, e após também o silêncio do governo brasileiro, quando Maduro declarou que, entre aspas, com a ajuda do exército brasileiro, vamos libertar Porto Rico da dominância americana, podemos sim, pessoal, eu creio,
esperar em algum momento retaliações americanas contra o Brasil. Aliás, duas máximas depõem contra o nosso governo nesse momento. A primeira é: quem cala consente. O governo brasileiro jamais negou ou interpelou ou contra-argumentou as afirmações ridículas de Maduro, de que o nosso exército iria ajudar a libertar Porto Rico. E segunda máxima: diga-me com quem andas e te direi quem és. Essa foi pro Lula. É simples assim. Bom, outro ponto importante, né, onde o governo Trump está trabalhando de forma bastante forte. E aqui vou chamar de guerra tarifária, né? Bom, ao longo da história, toda vez que os Estados Unidos tiveram sua hegemonia ameaçada, reagiram para manter a liderança global. E não é diferente agora. Para os BRICS, a mensagem veio cedo. Se insistirem em uma moeda comum do bloco para substituir o dólar, vamos impor uma tarifa de 100% sobre os produtos de todos os países do BRICS. Segundo Trump, entre aspas, vocês precisam mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam de vocês. Para o Canadá e o México, entraram em vigor no sábado 1º de fevereiro tarifas adicionais de 25%. Para a China, na mesma data, uma tarifa de 10%. Para a Europa, quando perguntado, né, numa entrevista lá, coletiva de imprensa, quando perguntado se haveriam também barreiras tarifárias contra a Europa, Trump falou assim: sim, com certeza, e faremos ainda em fevereiro, em meados de fevereiro, talvez no meio do mês. Vamos conferir, né? E essa guerra tarifária, ela tem alguns efeitos previstos. Primeiro, incentiva a produção nacional. À medida em que fica mais caro, os produtos importados ficarão mais caros, estão, de alguma forma, se incentivando a produção de vários produtos internamente. Também vai causar aumento da inflação americana. E as taxas de juros por lá vão cair menos. Porque se tem mais inflação, o Banco Central, o Fed, o Banco Central americano, não tem tanto espaço assim para reduzir os juros. E o dólar vai se valorizar. Se os juros americanos continuam mais altos e a Europa continua cortando, existe mais demanda pelo dólar. Então o dólar vai se valorizar. Além disso, a extradição de imigrantes ilegais, sim, pessoal, que é um crime federal, né? Os permanentes de estrangeiros com visto vencido ou sem visto nos Estados Unidos é um crime federal previsto em lei, vai reduzir a disponibilidade de mão de obra, elevando o custo da mão de obra local ou dos imigrantes legais remanescentes. Esse ponto também contribui para o aumento da inflação e para a manutenção dos juros em níveis mais altos, uma vez que haverá redução do nível de desemprego. Sobre o controle das fronteiras. A extradição de imigrantes ilegais é uma prática há várias décadas. O que ocorre atualmente é um agravamento tanto do número de imigrantes em território americano, quanto nos níveis de violência que têm sido observados durante os últimos anos. E eu não estou dizendo aqui que os imigrantes são criminosos. O que eu quero dizer é o seguinte: entre os imigrantes, existe uma ínfima parcela de pessoas que foi lá para arrumar encrenca, né? Como gangues ou traficantes de droga de outros países e assim por diante. E esses têm a seguinte percepção. Quando o custo-benefício para o criminoso é a seu favor, acaba havendo um incentivo perverso para o aumento da criminalidade. Ou seja, se eu cometo um crime e não sou punido, então vou cometer o crime, 2 crimes, 3 crimes e assim por diante. Por outro lado, quando há certeza de que haverá punição, não há uma degradação exacerbada da violência observada. Então, pessoal, para finalizar aqui a geopolítica, seja no controle das fronteiras, na guerra tarifária, nas negociações de conflitos internacionais e na arrumação da casa, os Estados Unidos voltaram. Deixaram a OMS, saíram do Acordo de Paris, criticaram o Fórum Econômico Mundial e vão cortar as verbas da OTAN. Agora há um cheiro de finacidade. Nos últimos 4 anos, não havia. Sim, os Estados Unidos vai ditar o rumo da geopolítica global. Vocês vejam que tudo que está acontecendo no mundo tem um dedinho, ou tem pelo menos a influência das últimas 2 semanas dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos vai defender sua hegemonia, vai defender o dólar, custe o que custar. E como diz Warren Buffett, né, o bom velhinho, né, nunca aposte contra a América. Você vai perder. Bom, depois de geopolítica, vamos falar um pouco então sobre os principais indicadores? Vamos lá então. Vejam só. Começando pelo Ibovespa. O Ibovespa, que havia caído 4,28% em dezembro, e no ano de 2024 mais de 10%, em janeiro recuperou quase 5%, subiu 4,86%. Se você for olhar o Ibovespa em dólar, né, a nossa bolsa em dólar, em dezembro havia caído 7,45%, praticamente 30% durante o ano, porque lembre, o ano passado o real perdeu valor frente ao dólar. E em janeiro, tanto com o aumento da nossa bolsa como da desvalorização do dólar, com a valorização do real no mês de janeiro, em dólares a bolsa subiu quase 11%. S&P americano fechou com 6.040 pontos, né, no mês de janeiro, tinha caído 2,5% em dezembro, subiu 23,3% em 2024 e em janeiro também subiu bem, 2,7%. A Bolsa Europeia, que havia fechado com 5.286 pontos, o euro 600, né,
Havia caído 0,5% em dezembro, subiu quase 6% em 2024 e subiu mais de 6% em janeiro. Veja que em janeiro a Bolsa Europeia subiu mais do que ela fez todo o ano de 2024. China está patinando há bastante tempo, mas em dezembro subiu 1,7%. No ano de 2024 subiu 17%, basicamente em função de anúncios, de novos estímulos pelo governo chinês. Para vocês terem uma ideia, em outubro, com os anúncios, a bolsa chinesa chegou a subir 25%. Depois dos anúncios, muita coisa não se materializou, a coisa esfriou um pouco, ela caiu quase 10%, mas ainda fechou 17% positiva no ano passado. Mas a bolsa chinesa caiu em janeiro 4,2%. Dados até o último dia em que a bolsa operou em janeiro, antes do feriado de Ano Novo. Portanto, aqui foi no meio da última semana de janeiro. O dólar fechou janeiro a R$ 5,84 e o dólar caiu quase 5,5%, como mencionei agora há pouco, em janeiro. Nos últimos 24 meses, no ano de 2024, o dólar subiu 27,5%. O índice DXY, que é a força do dólar frente a uma cesta composta pelas 6 moedas mais fortes do planeta, aí eu posso mencionar o euro, a libra esterlina, o dólar canadense, a coroa sueca, o franco suíço e falta uma, o ien japonês. Tá? O índice dólar, veja, o dólar se fortaleceu perante as moedas fortes estrangeiras 7% em 2024. E perante essas mesmas moedas muito fortes, quase no 0 a 0, perdeu só 0,07% frente a essas moedas. Então o real está muito bom, né, gente? Ou essa queda do dólar frente ao real, como eu disse agora há pouco, pode ter sido fruto das intervenções do Banco Central. O ouro é medalha de ouro, foi o campeão do ano. Caiu 1% em dezembro? Caiu, mas subiu 27,5% em 2024 e subiu mais de 7% em janeiro. Maravilhoso. O petróleo Brent, que é o petróleo europeu, fechou janeiro a $76,76 o barril. Em dezembro havia subido 2,3%, no ano inteiro passado caiu 3%, e em janeiro também subiu 2,7%. Petróleo WTI, que é o petróleo West Texas americano, fechou a $72,53 o barril. O ano passado ficou quase no 0 a 0 e no mês de janeiro subiu 1,8%. Bitcoin fechou janeiro em $102.424 por unidade. Havia caído quase 3% em dezembro, mas no ano passado, 2024, subiu mais de 120% e só em janeiro subiu 9,5%. Títulos americanos de 10 anos, fechou janeiro pagando de juros 4,542% ao ano. Você põe lá o seu dinheiro num Tesouro Selic americano, ou num ETF aí, TFLO, que equivale a isso, também é um Tesouro Selic americano, e ele rendeu lá 4,5% sem risco nenhum. Em janeiro recuou, tá? O ano passado subiu esse rendimento 18,26%. Começou o ano lá com 4,1%, alguma coisa assim, e fechou com 4,5%. Em janeiro recuou 0,66%. Já os títulos brasileiros de 10 anos, olha só, enquanto o americano paga por ano juros de 4,5%, o nosso fechou janeiro pagando 14,79% ao ano, quase 15% ao ano. Lembre-se, se você vê esse número, vem à sua mente a expectativa do mercado para ter uma Selic de 15%, né? Olha só aqui os títulos de 10 anos do Brasil, dando uma pista para onde pode ir a taxa de juros, né? Em dezembro, só em dezembro, os rendimentos subiram 12,4%. Estava lá na casa dos 13,5%, foi para 14,8%, né, quase. O ano passado, esses rendimentos subiram 46%, fruto de todo o barulho, originado pelo governo, pelo não controle fiscal. Lembre-se, segundo o governo, gastar é vida. Em janeiro recuou um pouquinho, tá? Recuou 2,3%, mas ainda assim quase 15% ao ano os tesouros de 10 anos. CDI fechou o ano com 12,82%, fechou janeiro, com um CDI de 12,82% em 12 meses, sendo que o ano passado tivemos 10,89% de CDI e janeiro foi 1,01%. Aliás, 0,93% em dezembro. Veja que o CDI já subiu para 1,01%. Lembre-se, o CDI ele também está totalmente ligado à taxa de juros. Quando a Selic sobe, o CDI também sobe, tá? É praticamente no mesmo nível, acho que 0,1% abaixo da Selic. Então, veja, já temos de novo CDI, o Selic também acima de 1% ao mês. O Ibovespa fechou janeiro a 126.135 pontos, com quase 5% de alta, 4,86%. Recuperando aí praticamente a queda de 4,28 de dezembro. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, lembre-se, fundos imobiliários, já temos falado aqui há alguns meses, estão sofrendo muito com as altas de juros. Porém, como eu sempre digo, são imóveis baratos, pagando um excelente aluguel sem imposto. O índice IFIX fechou a 3.020 pontos no mês de janeiro. Esse índice, ele reflete uma cesta, ou ele reflete a maioria, é um conjunto, a média ponderada de todos os fundos imobiliários que estão no mercado. E havia caído 0,67 em dezembro, acumulou queda de quase 6% em 2024 e caiu 3% só em janeiro. O IHFA, que é o índice de hedge fund de Ambima,
que busca refletir uma cesta de fundos multimercado macro. Apresentou uma alta de 0,76% em janeiro, após um acumulado de 5,7%, 5,8% no ano passado. Veja que na média, e somente a categoria de fundos multimercado macro, no ano passado, teria subido menos de 6%, contra um CDI de quase 11%. Então, os fundos mercados ficaram bem para trás, tá? E dependendo da categoria de fundos multimercados, ficou muito pior do que isso, ficou até negativo no ano passado. E para finalizar essa parte dos indicadores, eu queria aqui passar para vocês uma notícia que saiu no E-Investidor do Estadão, né? Logo na manhã do dia 4 de fevereiro, né? Foi hoje mesmo, hoje de manhã, às 9h03 dessa semana. Título da matéria: Ibovespa em 2025 começou promissor, mas ainda há motivos para preocupação. Então vamos lá com a matéria. Para bancos, a alta da Bolsa em janeiro foi apenas uma correção. Fiscal permanece como um gatilho negativo para o ano. Especialistas ainda céticos com a capacidade de continuidade desse movimento positivo. A dúvida que paira é se o bom desempenho do primeiro mês do ano é o início de uma recuperação maior ou apenas um voo de galinha. E, a princípio, ao menos na avaliação dos bancos de investimentos, a segunda opção tem mais endosso. Para a Ágora Investimentos, ainda é cedo para interpretar a melhora dos parâmetros técnicos como algo estrutural. Na prática, os juros futuros ainda seguem significativamente acima da média histórica, as expectativas de inflação continuam desancoradas e não temos maior visibilidade em relação ao momento em que a taxa Selic começará a cair. Não temos sequer clareza de qual será o pico da taxa básica de juros ao longo desse ano, diz a corretora. Então, sim, o mercado aponta 15%, o próprio BTG na semana passada falou que dependendo, se não houver ações que possam equilibrar o fiscal, a gente pode chegar até uma Selic de 16% esse ano. Então, ainda há muita incerteza. A única certeza é que virá provavelmente mais 1% em março para 14,25%. E vale lembrar, pessoal, que o Boletim Focus dessa segunda-feira, 3 de fevereiro, trouxe aumento da projeção da inflação pela 16ª semana seguida. A mediana das estimativas de mercado aponta para um câmbio de R$ 6,00 no final desse ano e Selic de 15%. A inflação é estimada em 5,51% para 2025, mais de 1% acima da meta de 3%, mais a tolerância de 1,5%. Portanto, a situação não é boa e os números para 2026, nesse momento, também não são muito melhores. Nas palavras do BTG, com a volta do recesso do Legislativo em fevereiro, o cenário fiscal brasileiro volta a fazer pressão no mercado. Os ativos de risco brasileiros se deterioraram acentuadamente nos últimos meses, uma vez que a confiança dos investidores na sustentabilidade da estrutura fiscal e na trajetória da dívida do país atingiu os menores níveis de vários anos. Sem medidas estruturais para reduzir o ritmo da expansão da dívida, não esperamos uma recuperação sustentada das ações brasileiras, diz o BTG. A mesma opinião é compartilhada pelo Itaú, que destaca ainda que o cenário para o Brasil ainda é de deterioração das expectativas ao longo desse ano. Então não vai ser um ano fácil, hein? Eu, pessoalmente, compartilho totalmente as visões do BTG, do Itaú também, e digo mais, na minha opinião, a valorização do real frente ao dólar que vimos desde o final do ano, o dólar estava 6,18 no fechamento do ano passado e agora está R$ 5,80, R$ 5,84. Ou seja, do final do ano até agora, o dólar caiu mais ou menos 5,4%, 5,5%. Olha, se eu comparo, né, esse fortalecimento do real frente ao dólar com o fato do dólar ter ficado quase no mesmo nível, né, de valor comparado com as 6 moedas mais fortes do mundo que compõem o índice DX, eu tenho que desconfiar que o resultado da valorização do real frente ao dólar se deve basicamente, e essa é a minha opinião, tá, às intervenções constantes do Banco Central nas operações de câmbio dia a dia para, eu acho assim, tentar mostrar, tentar convencer que o dólar está sob controle, mas para fazer esse trabalho, para fazer esse convencimento, ele está queimando reservas, tá? Estima-se que já queimou 7% das reservas em dezembro e já deve ter queimado pelo menos a mesma coisa em janeiro. Então imagine, 15% das reservas queimadas em 2 meses para tentar mostrar que o dólar está sob controle e não deixá-lo andar conforme o mercado assim o arbitrar, é muito arriscado, tá bom? Bom, como é que nós nos posicionamos, né, com todo esse quadro geopolítico e com esses indicadores que nós vimos aí, que dão mais ou menos uma ideia de como as coisas estão e como as coisas deverão evoluir ao longo desses próximos meses? Eu vou usar como base, novamente, aquela carteira moderada que eu mostrei no mês passado, que eu usei para fazer uma série de exercícios com vocês, mostrando como a gente constrói uma carteira de investimentos, tá bom? Nessa mesma carteira moderada, nós temos lá 45% de renda fixa pós, 15% de renda fixa indexada à inflação, 12% indexados de pré-fixados, renda fixa pré-fixados, mais 8% internacional, 8% de multimercados, 8% de ações e 4% de fundos imobiliários, tá? Lembrando que isso totaliza renda fixa com 72%, né, unindo as 3 categorias, pré, pós e inflação,
os 12% de renda variável, 8% de multimercado e 8% de internacional. Vejam só, é importante nós olharmos, eu quero olhar a renda fixa com mais detalhes aqui para vocês. Vejam só, a renda fixa nós podemos analisar da seguinte forma. Existem instrumentos que dão mais liquidez para nós, tá? Ou seja, se eu precisar do dinheiro hoje, às vezes eu dou baixa lá e ele entra na conta hoje mesmo, ou entra amanhã ou no máximo em 2 dias. E existem produtos de renda fixa que levam D mais 30, ou até um ano, D mais 360, quando eu solicitar o resgate. Estou falando aqui, principalmente, de fundos de renda fixa, de crédito privado, high yield, high grade, que tem instrumentos ali de longa duração. Tem uns 2 ou 3 fundos de 360 dias. São fundos que rendem muito bem, tá? São os que mais rendem, fundos de renda fixa. Porém, essa liquidez aí de um ano, você tem que tomar muito cuidado, né? Você não deve investir num fundo desse se você precisar do dinheiro a curto prazo, porque você não vai poder mexer, tá? A exemplo de LCIs e LCAs, que acontece a mesma coisa. Também temos produtos com liquidez ainda maior de 2 anos, que são algumas LCIs e LCAs, mas principalmente LCD e LIG. E temos produtos de 3, 5, 7, 10 anos ou mais, que são as debêntures, CRIs e CRAs. Então, quando investir em um e quando investir em outro? Veja, para aquele dinheiro que eu preciso, ou que eu sei que eu vou usar daqui 1 mês, daqui 2, ou para o meu fundo de emergência. E no fundo de emergência, nós temos que considerar de 4 a 6 meses das suas despesas depositadas no fundo de emergência. Não há como você sair do trivial, tá? Menos é mais aqui, tá? Poupança está aqui porque ela existe, mas, pessoal, caderneta de poupança rende 70%, no máximo 80% de um CDI, ou do Tesouro Selic. Então, para mim, poupança não é investimento. Poupança é fonte de recurso barato para o governo. Então, eu não acho que investir em poupança é adequado, tá? Mas vamos lá. Se eu preciso de dinheiro com urgência para o meu fundo de emergência, ou mesmo programado para 15, 20, 30 dias, eu devo ir um CDB diário, um CDB DI, eu devo ir no Tesouro Selic, em fundos DI, tá? Ou numa LCD, que é a letra de crédito de desenvolvimento. É quase igual a LCI e LCA, mas é um novo produto, onde ele é emitido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, pelo BNDES. E em alguns deles, a liquidez é imediata. Paga uma taxa um pouco menor, mas é liquidez imediata. E é muito bom, tá? Porque ele pagando 88%, 90% do CDI sem imposto, é muito mais do que você vai ganhar no fundo DI, é muito mais do que você vai ganhar no CDB, tá bom? Com liquidez. Então, veja, 4 a 6 meses dos seus salários, ou o dinheiro que você sabe que você vai precisar daqui 30, 60, 90 dias, não adianta arriscar. Ah, Rogério, se eu comprar ações, também eu posso vender em 1 dia ou 2 está na minha conta. Fundos imobiliários, idem. Sim, meu amigo, mas se você vai precisar de 10 mil para os próximos 15 ou 20 dias, ou se você está falando do seu fundo de emergência, imagina que você compra as ações de fundos imobiliários só porque você consegue vender rápido quando você precisar, mas imagine que eles oscilam, poderiam subir 10%, 20%, mas imagine que em alguns períodos eles caem em 10% ou 20%. Então aquele dinheiro que você sabe que você vai precisar, você precisava de 10%, no dia que você vai lá tirar para usar, só tem 8%. Pô, perdeu 20%? Perdeu, porque ações e fundos imobiliários são mais voláteis. Então, apesar de eles terem liquidez, não são produtos apropriados para recursos que você sabe que vai usar a curto prazo ou que são para sua reserva de emergência. Porque dependendo do período que você investiu e que você vai sacar, podem haver perdas significativas. E a gente não quer perda no dinheiro que a gente sabe que a gente precisa, ou para emergência, ou para uma data pré-definida curta. Então aqui, em verde, somente aquilo que você precisa, ou para o fundo de emergência, ou a curto prazo. Tá bom, se eu posso esperar 30 dias ou até 1 ano, aí a coisa começa a ficar interessante. Nós caímos nesse amarelinho aqui. Nós temos bons fundos de crédito privado, tá? Que pagam mais do que o DI, que poderiam ser sacados com D mais 30, D mais 60, como eu disse, até D mais 1 ano para alguns muito bons de crédito privado. As LCIs e LCAs, as regras mudaram desde o ano passado. Agora, tanto a LCI como a LCA, você tem que ficar investido nelas pelo menos 9 meses. Você vai comprar e não pode sair antes do vencimento em 9 meses, tá bom? LCD. LCD, como eu acabei de comentar, tem algumas com liquidez imediata, tem algumas com 1 ano, tem outras com mais. Então, aqui você também poderia colocar seus recursos para dinheiro que você não vai mexer até 1 ano. Ah, eu posso ficar mais tempo sem mexer nesses produtos. Tá bom. Então, além de ter esses amarelos, que ainda te dá a chance de sacar com 30, 60, 90, 9 meses ou 1 ano, coloca um pouco nos produtos de 2 anos, que são LCIs e LCAs mais longas, ou LCDs e LIGs. LCDs mais longas e LIGs, tá? Que é um instrumento bancário com garantia em investimentos imobiliários, garantias do banco, tá? Que você tem que deixar lá pelo menos 2 anos. Todas elas não têm imposto, todas elas rendem bem, mas 2 anos parado, tá bom? Isso tanto para pós-fixado, como para pré-fixado, como para indexados à inflação, tá bom? E com 3, 5, 10, aquela parcela do seu dinheiro que você sabe que não vai precisar mesmo, que é para você construir seu futuro. Eu não vou mexer nesse dinheiro, Rogério, por 5, 10, 15, 20 anos. Tá bom. Então a gente pode considerar não colocar tudo, mas diversificar, colocar uma parte em debêntures, às vezes incentivadas e às vezes não. As incentivadas não têm imposto para a pessoa física, as incentivadas são para infraestrutura, e as debêntures que não são incentivadas são como CDBs, só que quem emite CDB é banco. Quando é uma empresa que emite, chama debênture.
Mesmo as não incentivadas, você consegue taxas boas, só que prazos maiores. Vejam aqui, você não vai conseguir debênture CRI e CRA por menos de 3 anos. Na maioria de 5 a 10 anos, tá? Vantagens. Debêntures incentivadas. CRIs e CRAs não tem imposto. Então você consegue achar, para esses prazos maiores de investimento, taxas muito melhores do que você conseguiria com LCI e LCA. Tá? Nem se fala muito melhor ainda do que você conseguiria com título público ou com LCIs, LCAs e bons fundos de crédito privado. Qual é a desvantagem? Muito cuidado. Debêntures, CRIs e CRAs. Assim como as LIGs, mas as LIGs têm a garantia bastante boa dos emissores, tá? Debêntures, CRIs e CRAs e qualquer fundo de investimento não tem garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O que significa isso? Que se eu investir numa debênture, num CRI, ou num CRA, ou num fundo de investimento, e esse negócio embicar para baixo, né, perder lá quase todo o valor, isso não é normal acontecer, tá, pessoal? É caso perdido. Não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Perdeu o dinheiro, certo? Ao contrário, né, CDBs, LCIs e LCAs, poupança, dinheiro parado na conta, o FGC garante para você que vai te ressarcir. Mas garante quanto? Garante R$ 250 mil por instituição bancária que você tiver o investimento e até R$ 1 milhão por CPF. Então, se você, né, se eu, Rogério, tenho R$ 1 milhão num banco só, num investimento, e o banco toma pau, o banco vai à falência, o FGC, se tiver em CDB, LCI, LCA, poupança ou conta corrente, o FGC me devolve 250 mil. E os outros 750 mil? Perdeu, porque você deixou 1 milhão numa instituição só, né? E tem alternativa melhor? Tem. O FGC vai te ajudar te devolvendo até R$ 1 milhão na eventualidade das instituições ou os fundos quebrarem, se você tiver no máximo 250 mil por instituição bancária. Então, o que eu faria com o meu 1 milhão? Colocaria 250 mil no banco 1, 250 mil no banco 2, 250 mil no banco 3, 250 mil na corretora 4. Se as 4 quebrarem, isso não existe, tá? Isso aqui é teórico. Ele vai me devolver R$ 1 milhão, 250 mil de cada instituição e no máximo 4 por CPF, tá bom? Entenderam? É isso. Mas veja, isso é difícil acontecer, tá? São casos perdidos. Por isso que eu sempre tomo um cuidado muito grande quando a gente aloca investimentos. CDBs, só de bancos bons. Tem CDBs, às vezes, pagando taxas ótimas. Você vai olhar o rating do banco, ele não é AA nem BBB, é C. Ou tem banco pagando taxas boas que nem rating tem. Nenhuma agência de rating, nem a Moody's, nem as outras aí, vamos lá. Nem a Moody's ou as outras aí. Nenhuma foi lá e fez uma auditoria para ranquear aquele banco. Então, nós não devemos investir em bancos, instituições ou em produtos que estão mal ranqueadas. Eu preferivelmente, só invisto em BBB+, ou os níveis A. Aí o risco é muito mais baixo e, mesmo assim, a gente divide para tentar diminuir o risco e não concentrar os produtos num lugar só, tá bom? Quando a gente olha os investimentos internacionais, nós temos que entender que os investimentos internacionais, nós temos tanto renda fixa, né, através de treasuries, bonds, fundos e ETFs. Treasuries é o tesouro americano. Bonds são como se fossem debêntures emitidas nos Estados Unidos por empresas americanas e também empresas brasileiras que emitem lá. Às vezes você acha boas empresas brasileiras emitindo bonds nos Estados Unidos em dólar, pagando uma baita taxa. Então, tem os treasuries, que são os tesouros americanos, tem os bonds, que são as debêntures americanas e de algumas empresas brasileiras, tem fundos, tem uma série de fundos de investimento, como tem no Brasil, e tem os ETFs, que eu amo, tá? Que são aqueles Exchange Trade Funds, que refletem um determinado índice de uma classe de produtos. Então, exemplificando mais simples para vocês. Tem gente que tem BOVA11 na carteira. O que é BOVA11? Todo mundo sabe que dá para comprar o BOVA11 aqui na B3. O BOVA11, ele tem lá dentro, ele espelha, né, percentualmente todas as ações, né, proporcionalmente à participação delas no índice Bovespa. Aqui no Brasil nós temos também a Small 11, que pega as empresas de capital menor, tá? Que são as que mais têm chance de subir quando o mercado está positivo, mas que são as que mais caem também quando o mercado está negativo, como agora, tá? E lá fora tem ETFs da Bolsa Americana, do S&P, tem da Nasdaq, você tem ETFs só de empresas de proteção contra segurança cibernética, só de tecnologia da informação, só de inteligência artificial, só de dividendos, você tem de tudo lá, você tem infinidade de ETFs, tá bom? Então também gosto muito. Renda variável também temos lá como internacional, e aí temos, de novo, fundos, ações ou opções que você pode comprar diretamente, os REITs, que são os fundos imobiliários nos Estados Unidos, e de novo os ETFs, tá? Os ETFs, você pode ter ETFs combinando diversas ações ou diversos fundos imobiliários. E tem alternativas, né, gente? O que temos de alternativos lá fora? De novo, fundos temáticos, tá? Fundo de cannabis, fundo de empresas de não sei o que lá, fundo de investimento, de abertura de capital, de seeding, né? Seeding, investimento em seeding, e você plantar e fazer crescer essas empresas.
Temos commodities, tá? Como ouro, como petróleo, como agrícolas, assim por diante, prata, cobre, e temos as criptos, diversas delas não são Bitcoin, né? Então, esses seriam parte dos alternativos. Quando a gente fala aqui, não mais falando em internacional, tá? Mas falando em multimercado, ações e fundos imobiliários, nós temos aqui no mercado. Temos multimercados com fundos relativamente direcionados ou basicamente direcionados para renda fixa, que eu gosto muito. Eu acho que o momento da renda fixa é bom, então fundos multimercados, eu prefiro os de renda fixa. Os fundos multimercado macro, média, alta volatilidade, eu prefiro ficar de fora, tá? Tá muita volatilidade no mercado, eles não têm performado bem. Os multimercados de renda fixa, sim, esses têm performado bem e muita gente que a gente atende aqui tem isso na carteira, tá? Depois nós temos ações, tá? Ações, vocês já sabem, né? Ações que a gente pode comprar aí, N ações aqui que a gente dá uma olhada, analisa e vê que tem boa qualidade, bom momento e um bom espaço para crescer e que pague bons dividendos, a gente prefere. Tem as opções também, que a gente não trabalha muito com opções, porque opções no Brasil é complicado. Você vai ter opções de BOVA11, de Itaú, de Petro, de Banco do Brasil, e não muito mais coisa, tá? É muito limitado. O universo de opções no Brasil é muito restrito, tem baixa liquidez, ao contrário dos Estados Unidos, tá? Temos, de novo, ETFs, como eu mencionei, além dos ETFs de BOVA11, de Small 11, nós temos ETFs de renda fixa, tá? Atrelados ao IMAB, atrelados a prefixado. Nós temos ETFs que são aqueles ETFs internacionais que estão presentes aqui na Bolsa. Então, por exemplo, Apple, você tem a PL34, que é a mesma coisa que comprar a ação da Apple, mas não comprando lá nos Estados Unidos ou numa corretora americana, comprando na B3. E quando você compra essa ação da Apple aqui, que seria a PL34, toda a terminação 34 são os espelhos das ações americanas, você vai ter a valorização da ação americana mais a variação cambial. Então pode acontecer da ação lá fora subir 1% e aqui o dólar perdeu 1%, o real se valorizou 1%. Quanto você ganhou no dia? Zero. Porém, se a ação subiu 1% e o dólar subiu 1% aqui, quando você ganhou 2%. Então, aí você combina, né? Você está mesclando a variação do ativo lá fora, da ação em dólares, mais a variação cambial. E uma série de outras alternativas também que tem aqui na questão das ações. E os fundos imobiliários, pessoal, você pode ter tanto de balcão, né? Que são alguns fundos imobiliários que você não compra na bolsa, tá? Não está aberto, eles são fechados. E esses você compra e vende em balcão, tá? Que são a grande minoria, tá? A maioria são os fundos imobiliários que você compra como você compra e vende ações, tá? Que você escolhe lá o seu fundo imobiliário, que pode ser de diversos segmentos, de papéis, logística, escritórios, residências, que mais? Hotéis, hospitais, etc, tá? De forma que a gente também gosta muito de fundos imobiliários, por isso que eles estão presentes na nossa carteira com 8%, tá? E é isso, pessoal. Não dá aqui para dar uma receita pronta de bolo, que ativo comprar, com que quantidade, em que momento para cada um de vocês. Cada um de vocês tem uma carteira diferente, que refletiu o seu momento, quando ela foi formada, ou quando você comprou, ou quando a gente analisou juntos, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a definição da carteira depende primeiro do seu perfil. Eu usei aqui como modelo uma carteira moderada, mas pode ser que você é conservador e tenha que ter quase tudo em renda fixa. Pode ser que você é extremamente agressivo e quer ter pouco de renda fixa, mas renda variável. Enfim, cada um de vocês tem um perfil específico que vai determinar o mix da carteira em categorias, que vai determinar que ativos comprar, em que condições, tá? E como fazer o monitoramento dependendo dos seus objetivos ao longo do tempo, tá? Eu espero aqui poder ter dado pelo menos uma visão geral, como eu sempre procuro fazer, e mostrando quais são as classes que nós enxergamos como propícias e com as classes que nós devemos ter na nossa carteira no momento atual, tá bom? Isso muda sempre, por isso que todo mês a gente volta aqui e comenta sobre isso, tá bom? Quero agradecer aqui a atenção de vocês. De novo, um vídeo extenso, mas eu acho que um detalhe bastante importante para que vocês tenham um pouco mais de visão de como a coisa acontece, não só olhando para a tela lá, para minha carteira, rendeu 1, rendeu 2, rendeu 3, rendeu menos 1, mas entendendo tudo que tem por trás, esse processo de escolher os produtos, de definir como montar a carteira, versus o mercado e versus as suas especificidades com o cliente, tá bom? Desejo a todos vocês aí um fevereiro profícuo, tá? Paz, saúde, muito trabalho, prosperidade para todos nós e tomara que seja um mês tão bom como janeiro, tá? Apesar do mercado estar achando que janeiro foi bom demais. Vamos aguardar. Um abraço a todos.